Pessoal, eu queria começar esse vídeo agradecendo a enorme repercussão que o vídeo anterior teve, a quantidade enorme de comentários que foram feitos. E eu, na medida do possível, estou lendo todos os comentários e tentando responder aqueles que eu sei responder, que eu consigo responder. E como eu prometi, se o vídeo tivesse uma boa repercussão, eu iria fazer um outro mostrando a aplicação das colas. Mas eu tenho um pequeno problema para resolver antes disso. Eu vou explicar esse problema um pouquinho mais para frente nesse vídeo, mas para não atrapalhar esse conteúdo agora, eu vou direto ao assunto desse vídeo. E se alguém tiver interesse, mais para o final do vídeo, pode ouvir então as explicações que eu vou dar. Eu vou falar hoje sobre o problema geral da aplicação dessas colas. Não vou mostrar isso aqui, mas vou procurar descrever isso com bastante cuidado para vocês entenderem que a maioria das pessoas pode estar aplicando essa cola de forma errada e que ela não tem culpa nenhuma, porque na verdade as explicações não estão bem dadas pelo fabricante. Então nós vamos começar aqui lendo o frasco. Qualquer coisa que a gente use, a primeira coisa é ler as instruções. Só que, claro, a letrinha desses frascos aqui da Tech Bond, eu pessoalmente só consigo ler isso aqui com lupa. Então eu fiz uma impressão grande aqui para mim poder ler aqui junto com vocês, mas eu vou botar uma foto aí para ficar mais nítido para vocês verem. Então, se a gente for olhar aqui na instrução de uso, a gente vai ver que está escrito aqui: elimine óleo ou sujeira, claro, né? Qualquer peça para ser colada antes tem que ser limpa. E aí ele diz o seguinte: aplique a cola em uma das partes, faça a união e mantenha a pressão sob pressão por alguns segundos. Ok. Isso aí para mim não ficou muito claro não. Eu conheço um pouco desse material, dessas colas de cianoacrilato, e tem mais coisa além disso. Então o que eu fiz? Bom, se aqui não está, quem sabe lá no site da Tech Bond tem alguma coisa a mais. Eu vou ler o que eu imprimi aqui, mas vou botar para vocês verem, né? E aí a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Isso aqui, eu estou falando da Tech Bond 200, mas para todas elas o texto é exatamente igual, a não ser por um detalhe que eu vou comentar. Então vamos lá. Modo de uso, que repete novamente, né? As superfícies devem estar limpas, sem resquício de óleo ou sujeira. Aqui já aparece a primeira diferença. Aplique uma fina camada de cola. Aqui no frasco não está escrito fina camada não, ele só manda colocar a cola. Bom, aqui já temos a primeira diferença, né? Ele fala que a camada precisa ser fina. Em apenas um dos lados, ok, isso é o que está escrito aqui, também no frasco. E aqui aparece uma outra coisa, olha aqui, que também não está no frasco. O excesso prejudica o desempenho do produto. Então temos aqui uma segunda informação, né? A camada tem que ser fina e se ela não for fina, isso vai prejudicar o desempenho do produto. Aí vamos continuar aqui. Depois de aplicar, mantenha a peça pressionada por aproximadamente 40 segundos. Isso aqui é o caso da 200, tá? Se for as outras que são menos viscosas, em vez de 40 vai ser 20. Mas no frasco aqui, ele diz apenas, vou pegar o papel aqui, porque senão não vou conseguir ler. Ele diz apenas o seguinte, ó: mantenha sob pressão por alguns segundos. Bom, sei lá, para mim, alguns segundos não é a mesma coisa que 40 segundos, que é bastante coisa, né? Então por que se é 40 segundos, isso não está escrito lá no frasco? Talvez porque todos os frascos têm o mesmo texto, mas vamos lá. Eu preciso então aplicar numa camada fina, eu preciso aplicar só em um dos lados. Neste caso aqui, eu preciso manter as duas peças pressionadas por aproximadamente 40 segundos. Nos casos das menos viscosas, esse tempo baixa para 20 segundos. O que ainda assim é mais do que alguns segundos, que é o que está escrito em todos os frascos. E aqui lá no finalzinho do texto, em precauções, ele repete a mesma informação aqui, ó: o excesso de cola prejudica a colagem. Isso também não está escrito no frasco. Ok. Então aqui
como eu imaginava, está muito mais bem explicado que no frasco, mas talvez ainda não tenha ficado claro para vocês o porquê disso aqui. E é o que eu vou tentar explicar agora, só usando um desenho aqui. Eu vou tentar fazer a coisa bem simples para que todo mundo consiga entender. Vamos pegar esse desenho aqui, um desenhozinho bem simplesinho, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja a nossa camada de cola, né? Tá entre as duas partes lá que eu estou colando. A gente sabe que essas colas, elas reagem com a umidade e elas reagem muito rápido, né? A cura delas, né? A secagem delas é muito rápida. Bom, se eu tiver uma camada aqui fina, o que que acontece? A umidade entra em contato aqui, né, com a cola, ela vai penetrando aqui onde está a cola e vai fazendo a reação, e essa reação faz com que ela fique uniformemente curada ou seca, tá? Se eu tiver uma camada grossa demais, qual é o problema? A gente sabe que a reação é muito rápida, né? E o que que vai acontecer? Como a camada é muito grossa, a umidade ela vai começar a reagir aqui nas bordas aqui da minha camada, em cima aqui e embaixo. Essa parte aqui vai ficar endurecida antes que a umidade consiga penetrar aqui dentro da minha camada de cola e vai formar uma barreira aqui que não vai permitir que a umidade caminhe aqui para dentro da camada. E o que que vai acontecer? Eu vou ficar com uma camada externa aqui bastante curada, né? Bastante seca, bem sólida, aqui e aqui, mas aqui no meio da cola eu vou ficar com uma camada que não curou direito, ou seja, não secou direito. Ela não vai ficar como deveria estar. Então você vai ter um meio aqui que vai estar meio mole, vamos dizer assim. Isso aqui que vai fazer, vai enfraquecer a colagem da sua peça e ela vai soltar com muito mais facilidade do que nesse caso aqui. Então por que que ele fala lá que você precisa pressionar as duas peças? Porque quando você aperta isso aqui, o que que acontece? Essa camada aqui ela se espalha e fica mais fina. E por que que ele diz que você não deve colocar demais? Porque, claro, que se você botar uma camada muito grossa, na hora que você apertar, ela vai espalhar para todo lado e, mesmo assim, ainda vai ficar muito material aqui no meio e isso vai prejudicar a cura e vai prejudicar a qualidade dessa colagem. Então, o que que não está escrito lá no frasco é que você precisa aplicar uma camada fina e só de um lado, porque se você aplicar uma camada fina de um lado da peça e de outro lado da peça, na verdade você está somando duas camadas, na hora que elas se encontrarem, você vai formar uma camada mais grossa. Então você aplica uma camada fina só de um lado da peça, depois você junta as duas peças aqui que você está colando. Quando ela pressionar, ela vai fazer com que a cola se espalhe e vai formar uma camada mais fina ainda e uniforme, e isso vai te dar uma cura, primeiro, mais rápida e segundo, bem mais firme. Provavelmente você não está usando corretamente essa cola, porque a instrução que está aqui no frasco é incompleta e não te dá todas as informações necessárias para que você tenha o melhor desempenho da cola e que a sua colagem fique o mais resistente possível. Espero que isso tenha ficado bem entendido e que vocês então apliquem essa cola numa camada fina, só de um dos lados e apertando. Mas o importante mesmo é que seja pouco material, para que a colagem seja rápida e firme. Bom, explicado isso aí, vamos entender qual é a minha dificuldade em fazer o vídeo mais completo. Eu queria fazer esse vídeo usando toda a linha dessas colas, desde a 721 até a 737, que é aquela que vem com borracha. O problema é que a gente já sabe, e isso está direto nos comentários, que não é fácil achar essas colas. Eu procurei em vários lugares, mas você acha uma, não acha outra. Na internet também você acha, mas
Um tem uma, o outro tem outra. Eu fui na própria loja oficial da Tecbond e lá também não tinham todos os materiais. Se eu ficar comprando uma de cada lugar, vai acabar saindo caro, porque eu vou pagar vários fretes. Bom, o que eu pensei? Vou escrever para o pessoal lá da Tecbond, explicar para eles, quem sabe eles não conseguem resolver esse problema. Bom, eu mandei um e-mail, a primeira pessoa, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer por você e tal. Aí me passou para uma segunda pessoa, tá bom, mas você tem um canal aí, e esse seu canal, afinal, o que tem nele? Quantas pessoas já viram os vídeos? Bom, bastante gente já viu e graças a vocês o resultado é muito impressionante, né? Bom, aí a pessoa falou, realmente eu vi e tal. E eu disse para ela bem claramente, olha só, meu interesse único é que as pessoas entendam como usar melhor essa cola, porque vocês não estão conseguindo comunicar isso. A empresa não está conseguindo fazer com que os clientes saibam como é que a cola funciona e qual é a melhor cola para cada situação. Aí ela falou, realmente, você tem razão e tal, vou passar isso para uma terceira pessoa. E eu estou esperando resposta até hoje. Mas, nesse meio tempo, eu achei um fornecedor no Mercado Livre que aparentemente trabalha com toda a linha da Tecbond. E a grande vantagem é que você, numa compra só, pode comprar todas as colas que você precisa e pagar um único frete. E se for uma quantidade maior, dependendo aí do seu uso, até nem paga frete pelo valor da compra. Esse material está chegando para mim. Se chegar tudo certinho, como eu espero, eu vou divulgar de quem foi que eu comprei, porque eu acho que é interessante. É um fornecedor que tem todo o material e que todo mundo tem acesso ao Mercado Livre. Não estou ganhando nada com isso, nem falei com esse fornecedor sobre isso, isso não me interessa no momento. E aí, tendo todas essas colas, nós vamos então fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado, mostrando a aplicação de cada uma, a diferença delas, voltando um pouco em todos esses assuntos aqui. E para encerrar esse vídeo, eu queria mostrar uma coisa que para mim foi muito interessante. Eu leio, como eu disse, todos os comentários, tanto lá no Instagram quanto no YouTube. E no meio desses comentários, 2 pessoas falaram a mesma coisa. Eu não sei se é a mesma pessoa, porque uma foi no Instagram e outra foi no YouTube. No meio daquela quantidade enorme de comentários, eu acabei me perdendo. Mas não importa, a sugestão foi muito interessante e eu vou dividir com vocês aqui. Essa cola de baixíssima viscosidade aqui, a 721, que é a menos viscosa, ela tem o mesmo frasco aqui da 200. E qual é o problema? Esse bico aqui na frente, ainda que seja um bico... Estou até soltando uns caquinhos aqui. Ainda que seja uma tampa anti-entupimento, ela tem uma pontinha metálica lá dentro que entra aqui e não deixa esse bico entupir. Isso aqui é bastante largo para uma cola com uma viscosidade baixa como essa. Na hora que você vira isso aqui, ela quase que espirra para fora. E se você precisa aplicar isso numa área pequena, como é a indicação para um adesivo desse aqui de baixíssima viscosidade, você vai ter dificuldade em colocar isso na quantidade que você precisa, no ponto que você precisa. E a sugestão dessa pessoa, ou dessas pessoas, foi usar agulha hipodérmica. Lá eles me disseram que essa agulha encaixaria certinho aqui nesse rebaixo aqui do bico. Não foi o caso dessas que eu tenho aqui, mas isso não foi grande problema. Eu simplesmente desbastei aqui um pouquinho a parte interna aqui da agulha e agora ela encaixa perfeitamente aqui no bico. E agora eu tenho um aplicador que eu posso fazer do tamanho que eu desejar, porque essas agulhas a gente encontra aqui, ó, vamos ver se, não sei se vai dar foco aí, mas eu tenho 2 agulhas aqui de diâmetros bastante diferentes. Eu posso pegar a agulha do diâmetro que eu quiser e com isso aqui, ó, eu tenho uma aplicação, ó, bem controlada, bem fininha, exatamente no ponto que eu quero. E como isso aqui é uma cola de baixíssima viscosidade, é só levantar ela aqui, que o líquido vai escorrer de novo para dentro do tubo, eu tiro isso aqui e está tudo resolvido. Então as pessoas, ou a pessoa que me deu essa sugestão, por favor, entre em contato comigo aí nos comentários e me lembra que eu vou citar no próximo vídeo, porque essa aqui realmente foi uma ideia
excelente. Só lembrar de tomar cuidado de deixar essa cola que ficou aqui dentro, nessa parte aqui, quando você tirar, se ainda tiver, você botar num cantinho, vira ela aqui, ela vai escorrer por uma superfície porosa, como papel, por exemplo, e ele vai ficar sequinho e pronto para uso. E se por acaso vier entupir, é simplesmente, isso aqui é uma coisa baratinha, joga fora e coloca outro. É isso aí, vamos aguardar aí que eu estou preparando o vídeo mais completo, que eu espero que encerre esse assunto, que eu também não vou ficar aqui a vida toda falando sobre TechBond.